multidões. E eu pergunto para você, você já sofreu algumas dessas situações aqui? Você já foi injuriado? Você já foi perseguido? Já mentiram? Já disseram todo o mal contra vocês? E daí? Como é que foi? Se você já viveu essa experiência, né, por ter confessado, por estar servindo a Jesus na terra, você já sofreu isso? Ou não? Né? Se você já teve uma experiência semelhante a essa, eu queria que você compartilhasse conosco, né, por que foi, quando foi, através de quem que foi, porque muitas vezes, olha só, alguém vai nos injuriar, mas quem são essas pessoas que vão nos injuriar? Alguém vai nos perseguir, mas quem é essas pessoas que vão nos perseguir? Alguém vai mentir, mas quem são essas pessoas? E por que tudo isso? Né? Alguém vai dizer mal, alguma coisa má contra nós, mas quem são essas pessoas? Por que tudo isso? Por que Jesus estava transmitindo esse ensino aos seus discípulos? Porque Jesus estava primeiramente dando a eles um alerta, um aviso, né? Vocês vão me seguir, vocês vão me confessar, então vocês têm que estar preparados. Então a bem-aventurança era ali uma motivação que Jesus estava passando, alertando e, né, incentivando os discípulos. Olha, vocês vão ser bem-aventurados, tá? Nós vemos aqui as outras bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, né? Esse humilde aqui de espírito não é ser humilde de situações, né, de circunstâncias, mas ser humilde, uma pessoa humilde, uma pessoa que tem um espírito humilde. Bem-aventurados os que choram, né, porque serão consolados. Mas quando chega no versículo 11, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem. Por que Jesus estava alertando os seus discípulos e a multidão? Porque quando nós vamos ler ali, né, o livro de Atos, principalmente, né, que relata a história, né, do operar do Espírito Santo através da vida dos apóstolos, a gente vê uma grande... tudo isso aqui se cumprindo na vida deles. A gente vê tudo isso aqui acontecendo na vida dos primeiros apóstolos. Depois que Jesus ascendeu aos céus, né, a perseguição, as injúrias, a mentira, o mal sendo dito contra os primeiros discípulos, os primeiros apóstolos, tudo acontecendo. Quando a gente vai, né, ler o livro de Atos, que é o agir do Espírito Santo através da igreja, a paz do Senhor, irmão Erondino, Deus abençoe, boa noite. É o nosso colega de trabalho, né, irmão Erondino, também conosco, nos assistindo. Deus abençoe a sua vida, meu querido. Olha só, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem. Quando nós atentamos e meditamos na palavra de Deus, a perseguição, toda essa situação, todas essas circunstâncias, ela começou lá no passado. Então nós, igreja da atualidade, a igreja da graça, não é a igreja privilegiada, não somos só nós que sofremos injúrias, perseguições, mentiras ditas contra nós e todo o mal, né, que venha contra nós. E isso já aconteceu no passado. Por quê? Né? Por que que isso ocorre? Né? Por que que pessoas são perseguidas? O Brasil ainda é um país bastante tranquilo quanto a tudo isso. Estamos sofrendo, sim, perseguições, mas em alguns lugares da terra, quem confessa o nome de Jesus, quem professa a fé em Jesus Cristo, já tem enfrentado até a morte. Né? Alguns mártires, né, estão acontecendo hoje. Né? Pessoas, homens, mulheres, famílias estão sendo mortos por causa do nome de Jesus. Mas olha só, Jesus fala de todas essas situações complicadas, difíceis que os discípulos enfrentaram, os profetas que foram antes enfrentaram, e nós também enfrentamos. Mas Jesus, antes de falar assim, bem-aventurados sois, quando? Tá? Então vamos falar um pouquinho aqui, como é que é difícil, né, meus queridos irmãos, nós
nos considerarmos bem-aventurados quando estamos sendo injuriados. Como é difícil, muitas vezes, a natureza humana, a tendência do ser humano, nós, seres homens e mulheres, a tendência nossa, o que é quando nós somos injuriados por alguém? Quando nós somos perseguidos por alguém? Quando alguém fala mentira contra a nossa vida? Quando, né, dizem alguma coisa má contra nós? Qual é a tendência humana? A tendência humana, né, a maioria, é se revoltar, às vezes revidar, às vezes, né, querer fazer vingança, né? Mas Jesus estava então trazendo uma palavra aos discípulos para que nós não tomássemos, né, para que eles não tomassem atitudes quanto a isso, né? Quando nós vamos ler aqui o livro de Atos, capítulo 2 a seguir ali, né, o primeiro capítulo, a gente já vê a igreja, os discípulos, já sofrendo toda uma perseguição, né? O apóstolo Pedro preso, juntamente com João, o apóstolo Paulo com Silas preso, Estevão apedrejado. Então, olha só, tudo isso aconteceu, sendo julgados, né? O apóstolo Pedro, ele depois, né, de ter curado alguém, considerado iletrado. Enfim, são situações que a igreja viveu nos seus dias primórdios, nos seus primeiros dias, tá? E conosco seria diferente? Eu pergunto para você, nós, tem alguns que gostam de pregar aí que o crente, né, não pode passar por isso, por aquilo, né, mas somos seres humanos, estamos no mundo, e o mundo, ele é nosso adversário, né? Temos aqui nosso irmão Cleverson Batista. Boa noite, paz do Senhor, Deus lhe abençoe grandemente. Amém, irmão Cleverson, Deus abençoe também a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, né, por estar conosco neste momento. Então vamos lá, meu irmão. Eu pedi para você aqui, se você porventura já sofreu alguma injúria, alguma perseguição, alguma mentira contra a tua vida, algum mal que veio contra a vida, por você confessar o nome de Jesus. Se você já passou, eu gostaria de saber, né, se você já viveu uma experiência semelhante a essa. É claro que essas experiências, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que não, né, graças a Deus por isso, né, mas não estamos livres, né, pastor Paulo? Não estamos livres de sofrer, né, porque o Senhor Jesus Cristo está dizendo que, ó, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, né? Não estamos livres de sofrer perseguições, injúrias, calúnias, mas é claro que Deus, ele sempre, né, nos guarda, nos livra, nos protege. Mas vamos lá. Sofreremos? Sim, sofreremos. Aí é claro, eu creio que Deus, ele como é dominador de tudo e controlador de tudo e tem nas mãos todo o poder, e ele é o Deus que dá livramento para as nossas vidas. Eu creio que Deus, mesmo assim, imaginemos nós agora uma cena, né, do diácono Estevão sendo apedrejado, né? Olha só que grande, capítulo 6, 7, né?